Olá pessoal, meu nome é professora Rosane e vou estar trabalhando o assunto de artes do segundo ano com vocês. Então, além da apostila, vocês vão ter a arte na linha do tempo. Tá? O que é essa arte na linha do tempo? Essa arte na linha do tempo é a evolução da arte durante o tempo, levando em consideração também que nós temos momentos históricos acontecendo junto com a arte. Então, a arte anda com a história e a história anda com a arte. Então, nós temos as primeiras manifestações artísticas, se acredita que tenha sido a dança. Eles utilizavam rituais de dança para comemorações, para ritos religiosos. E aí, eles acreditam que a segunda manifestação foi a utilização da pedra e do osso. Lá no período paleolítico, então, eles pintavam animais de grande porte e desenhavam com bastante precisão, até pelo pouco aparato que eles tinham. E essas pinturas eram as pinturas chamadas pinturas rupestres. Elas eram retratadas em paredes de cavernas, utilizavam cacos de minério, cacos de cerâmica, carvão, sangue, resina, cera de abelha, todo o material que eles pudessem transformar isso para poder estar pintando as paredes. E aí vale lembrar que no Brasil nós temos alguns sítios arqueológicos no Pará, no Piauí, em Minas, que são patrimônios históricos da humanidade. Tá? E o que a arte é? Tá? A arte transforma-se em arte utilitária com a confecção, nesse período da história, né, da pré-história, com a confecção de roupas, cerâmicas, e o homem passa a trabalhar em entalhes nos instrumentos feitos em série. Então, ele começa a entalhar na madeira, fazer vários instrumentos do mesmo, então começa a fazer em série, e essas cerâmicas, elas são usadas tanto para adorno, quer dizer, para enfeite, quanto para estar cozinhando, pegando água, alimentos e coisas parecidas. E as roupas também, tá? Então, definição, ali tem a definição de pinturas, né, essas pinturas rupestres. Essas pinturas, elas retratam cenas do cotidiano, coisas que eles passavam, como festas com dança, rituais religiosos, sacrifício quando eles saíam para caça, para pesca, determinadas estações do ano, e coisas do cotidiano deles. Tá? Nós temos duas artes no princípio da humanidade muito bem representadas, a arte egípcia e a arte grega. A arte egípcia, ela tem uma coisa muito característica dela, que ela era voltada muito para a construção de monumentos funerários, templos e palácios. Esses monumentos funerários, eles somente eram construídos pelos seus reis, e visava quando esse faraó, melhor dizendo, falecesse, viesse a morrer, ele já teria seu local, sua tumba, para seu corpo poder descansar pela eternidade. Tá? As esculturas deles eram deuses e eles utilizavam os mais diversos materiais como madeira, pedra, ouro e bronze. Na grega, eles buscavam inspiração no homem, por si só, e na vida que esse homem levava. As máscaras, eles começaram a usar as máscaras para encenações dramáticas dentro da arte grega entre os séculos 5 a.C. e 5 depois de Cristo. Tá? E essas manifestações artísticas primitivas, dentro dessas encenações, elas ficaram muito presentes. Ali vocês têm ao lado, como a arte grega ela é muito com colunas, tá? Então ela tem ali, cada coluna daquela ali significava uma característica. Então, a coluna jônica, que é a sabedoria, a coluna dórica, que é a força, e a coluna coríntia, que era a beleza. A arte romana. Então, nós temos ali a figura do Coliseu, tá? E a arte romana, e aqui nós temos a arte barroca, tá? Os romanos, eles assimilaram parte da arte grega, tá? Dos povos gregos, então os povos gregos tiveram bastante influência nessa arte. Os romanos, eles se destacaram muito na escultura, na pintura e nos mosaicos. A arte barroca ela é muito conhecida porque ela tem um colorido exuberante, né?
muitos elementos decorativos e voltado muito à religiosidade dentro da história. A arte romântica, tá? E o impressionismo. O sentimento é muito visível, a imaginação, a nacionalidade, a natureza é muito retratada nos desenhos, nas pinturas desses artistas. Tá? O impressionismo, ele tinha diferença nas tonalidades dentro das pinturas, tá? E aí, com a incidência da luz, essas diferenças de tonalidades elas ficavam mais nítidas. Tá? Na pintura ali não tem um contorno, um contorno bem definido, e esse colorido entre o contraste entre claro e escuro também é bem presente nessas cores. Tá? Uma grande preocupação deles usavam temas, né, além do movimento, temas como bailarina, cavalos e pessoas comuns, que é como vocês estão vendo ali a figura ali, ó. Não tem um contorno definido, feito com uma linha ao redor, tá? E é uma cena comum, uma mulher passeando com um guarda-sol, guarda-chuva, tá? Pós-impressionismo e os expressionistas, tá? O pós-impressionismo, tá? Ele tem grande estoque com volta do contorno das linhas, tá? As cores são bem definidas, tá? Onde é amarelo, amarelo, onde é laranja, laranja, tá? E aí a apresentação ela fica mais chapada e menos tridimensional. O pós-impressionismo também, ele pode ser mais expressivo, ter mais expressão, retratar mais atividades de lazer, vida noturna nos cabarés, a natureza morta, tá? Uma árvore seca, por exemplo, temas relacionados a nativos, o autorretrato, que é esse rosto desse homem, é o rosto do Van Gogh, esse é o autorretrato dele, tá? Então, era muito comum os artistas fazerem esses autorretratos, pintarem flores, paisagens. O expressionismo, tá? Ele passa a ter um cunho social, tá? Então, mostrar o que é a função social, mostrar através da arte talvez o que as pessoas estavam passando dentro da sociedade. Esse quadro ali é O Grito. Aí nós temos a sensação que quando olhamos para ele que parece que é uma pessoa que está prestes a gritar, a explodir, e é isso que ele tenta passar na obra dele. Outra forma de arte, tá? É a arte realista e o fauvismo. Realista, tá? Ele retrata muito a vida cotidiana das classes populares. O fauvismo, ele utilizava cores puras, tá? Sem misturas. Suas cores eram chamadas de cores vibrantes, tá? Extremamente vibrantes, e por isso as obras eles eram classificados, a arte dele como feras. Outro movimento muito conhecido é o cubismo e o futurismo, tá? O cubismo, ele surgiu mais ou menos por volta de 1905. Pablo Picasso é o cubista mais bem conhecido, como George Braque também, tá? Então, a principal característica dele é a geometrização de formas reais e tratar os objetos e figuras de vários ângulos, tá? Então, as linhas são muito presentes. O cubismo ele tem influência direta, né, do pós-impressionismo e expressionista como Paul Cézanne, tá? Que ele começou essa geometrização na natureza das obras dele. Futurismo surgiu um pouquinho depois, então esses movimentos artísticos é muito comum nem ter terminado já iniciar outro, tá? Esse aqui surgiu na Itália em 1909. Ele teve relação muito próxima à literatura e através do manifesto de um escritor italiano, Filippo Marinetti, tá? Ele exaltava muito o futuro, que a tecnologia que estava por vir, o movimento do desenvolvimento das máquinas e as indústrias que estavam despontando ali. Vale lembrar que é um momento da história onde nós estamos vivendo a Revolução Industrial. Outros dois movimentos aí é o dadaísmo e o surrealismo, tá? O dadaísmo ele vem para romper com os padrões estabelecidos, com temas e técnicas, coisas que não se tinha até então. O dadaísmo, tá? Ele tem objetos prontos, faz colagens, faz pinturas. E o surrealismo, ele visa, tá? Retratar aquilo que nós temos no inconsciente, nos sonhos, e imagens que não têm lógica, sem lógica, tá? O abstracionismo e a arte conceitual são outros dois movimentos que também têm suas características, tá?
não representa objeto próprio da nossa realidade concreta exterior. Então, o abstracionismo é uma coisa abstrata, não existe. Por exemplo, ali nós temos vários vasos com mãos plantadas dentro. É uma coisa que nós não temos na nossa realidade. Então, era o que o abstracionismo buscava estar mostrando. A arte conceitual, ela abrange muitos movimentos, vários movimentos artísticos, e aí eles visam a tendência principal de desmaterialização do objeto. Aí, outros movimentos que nós temos é a op art e a pop art. A op art é muito interessante porque nós são os fenômenos ópticos que, quando nós olhamos, temos a sensação que figuras estão se mexendo, estão mudando de cor, coisas parecidas. Isso faz pregar peças no nosso cérebro. Pop art, tá? Ela vem seguindo uma linha do expressionismo abstrato. O movimento artístico surgiu lá nos Estados Unidos na década por volta de 1960. E aí, mais tarde, ele sai dos Estados Unidos e ganha uma repercussão internacional. Tá? Ela tem uma inspiração muito para o cotidiano da população, popular. Então, ali vocês têm a Mary Moore, tá? E aí tem bem retratada várias faces dela com pintura de formas diferentes pintadas. É uma coisa bem popular do momento ali dos Estados Unidos, esse foi um momento histórico ali. Então, essa foi uma aula de artes. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima.